Fala Fiel, canal Papa Chibé Colô na área para trazer notícia do nosso querido amado Papão da Curuzu. E a gente já começa a falar sobre a reunião de ontem. Toda a parte administrativa do Paysandu, Condé, presidência, diretoria, a parte financeira se reuniu já para tratar 2026, já que 2025 precisa e necessita ser apagado. É como disse o próprio Márcio Fernandes na sua coletiva, que o Paysandu precisa ali já tratar 2026 seriamente. Houve muitos erros de planejamento, o próprio Márcio falou sobre isso. Poucas vezes a gente viu o Márcio falar algo em relação ao Paysandu, criticar, mas ele falou ali abertamente isso na sua coletiva. O Paysandu que tem aí 27 pontos, 5 vitórias somente em 34 jogos. Foi a pior campanha que o Paysandu já apresentou desde a criação dos pontos corridos. Faltando ali 4 rodadas, o Paysandu só pode chegar a 39 pontos. Só para você ter ideia, a pior marca que a gente já chegou foi em 40 pontos em 2013, onde a gente foi rebaixado naquela época. Eu te conto ainda muito mais coisas em relação a isso, mas antes não te esquece de deixar o teu like pra gente. O teu like é muito importante para o crescimento do nosso canal. Chegou aqui, ó, clica logo no like e dá essa força pra gente, segue, me ajude a chegar a 2.000 seguidores, tá bom? A gente vai falar aí da reunião que o Paysandu teve ontem. O presidente Roger Aguilera, no caso, se reuniu com toda a parte administrativa do Paysandu para tratar 2026, como a gente falou, e ali foi colocado muitos pontos em relação aos erros de planejamento, sobre, vamos dizer assim, sobre contratações que não deram certo, sobre o foco que será. Uma das coisas que a gente espera muito é que o Roger tenha aprendido com os erros e que possa reunir não só com a parte administrativa, mas possa trazer muito mais a sua torcida para o lado. A gente sabe que tem muitas pessoas no Paysandu, torcedores, que têm sim uma formação acadêmica boa e que podem trazer novas ideias, acolher mais essas ideias, buscar também se reciclar para trazer para o clube, vamos dizer assim, novos desenvolvimentos futebolístico, investir muito mais na nossa base. A gente viu aí aquele garoto Pedro Henrique, de 17 anos somente, que entrou aí contra o jogo do Avaí, jogou muita bola, e olha que a nossa base ela não é muito investida, né? Não é uma base onde tenha um nutricionista, onde tenha até um psicólogo que possa orientar melhor esses garotos, para que eles tenham ali uma certa gana, entre aspas, para querer vencer na vida, colocar o futebol ali mesmo como um planejamento muito grande. Muitos desses jogadores ali saem de casa sem nenhum alimento, não tem apoio financeiro nem mesmo para passagem. Então o Paysandu precisa investir na sua base. A gente lembra ali em 2001 a 2005, quando a gente tinha vários jogadores, no caso de Belém, tinha o Jobson, tinha o Velber, tinha ali o próprio Van Dijk, e N jogadores, né? Tinha ali o Rogerinho, né? Rogerinho, e vocês podem citar N jogadores, que eu listo aí cerca de 8 jogadores entre 2001 a 2004, mais ou menos, naquela campanha maravilhosa que o Paysandu fez. Albertinho, né? E se eu for falar aqui, é uma lista muito grande de jogadores paraenses, jogadores da terra. Então é muito importante que o Paysandu possa investir fortemente nisso. E havia até falar, alguns vídeos a gente trouxe onde o próprio Hélio dos Anjos, né, que a gente sabe que jogou o Paysandu na justiça, e muitos torcedores criticam o Hélio dos Anjos, eu também critiquei muito, mas depois que a gente vê todos esses erros que o Paysandu fez de planejamento, jogadores agora recentemente que ainda rescindiram com o clube na justiça, isso não faz nem uma semana, pedindo 700, 800 mil de luva, de indenização, né, no caso. E a gente vê então que algumas coisas, alguns erros no passado que a gente acabou julgando não estavam errados. Foram realmente planejamento da própria diretoria, que peitou com a barriga muita coisa e não cumpriu, né, com aquilo que prometeu. Então a gente espera que esse ano de 2026 já comece agora, porque a gente necessita. Às vezes a gente fala também, bora trocar todo mundo. Não sei se, eu queria que vocês até pensassem comigo. Bora trocar todo mundo, necessita tirar esses caras daí, mas a gente vai tirar como? A gente precisa de alguém que tenha o poder da caneta, de alguém que chegue agora e resolva contratações, que responda pelo clube. Não é muito fácil você tirar Roger, você tirar essas pessoas lá de dentro. Isso tem que ser gradativamente, num processo um pouco mais longo.
se tirar no processo mais longo, justamente porque a gente já está no final do ano e o planejamento ele tem que ser começado agora. Então a gente pede no mínimo, que o Roger possa trazer mais a torcida para si. Quem é que quer ajudar o Paysandu? Porque são as pessoas que realmente ajudam. A gente sabe que tem pessoas que investem no Paysandu lá dinheiro. Bora pegar esse dinheiro, bora investir de uma maneira correta, bora trazer transparência também para o torcedor. Traz transparência para o torcedor entender o que realmente está acontecendo, para que não haja disse e me disse, tá bom? Essa é apenas uma colocação que eu estou colocando aqui como um ponto muito importante e crucial para todo mundo ficar, supostamente entender o que realmente acontece, embora se unir para trazer o Paysandu novamente para onde ele merece, porque a sua torcida é muito grande. É como o próprio Hélio dos Anjos disse, o Paysandu é uma máquina de dinheiro, eu digo mais, é uma mina de ouro, e nós sabemos muito bem disso. Bom, para o próximo jogo agora que o Paysandu vai ter contra o Atlético Goianiense, a gente vai ter, na verdade, o retorno do Garcês, que retorna para essa equipe, e a gente não vai ter ali o Peterson, que acabou na sua apresentação ontem apresentando o grau 2 de lesão, então basicamente o Peterson está fora. O Peterson que tem contrato com o Paysandu até 2026, então o Peterson é um dos que vai ficar, né, se não pedir para sair, mas acredito que não vai sair. Agora tem jogadores aí que estão fazendo corpo mole, que precisam sair dessa equipe, nem mesmo ser escalado, já precisam ir, né, pior do que tá, o Paysandu já está numa situação difícil, então manda esses caras indo embora. E a gente vai ter ali a oportunidade novamente do garoto, no garoto da base, no caso que eu havia citado, o Pedro Henrique, vai ser titular nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Entrou muito bem, como eu falei, a nossa base ela não é respeitada como deveria ser, né? E olha que a nossa base também não tem aquelas movimentações de vários jogos e uma atenção maior, mas tem peças ali que podem sim muito servir para a nossa Série C, e tá aí um exemplo, o Pedro Henrique, ainda tem muito mais jogadores, e a gente poderia ali, como tem algumas citações de outros jogadores de outros locais aí da terra, que tem muito destaque, como a Águia de Marabá, no próprio aqui na Tuna Luso Brasileira, no Castanhal, bora fazer ali, se fechar a casinha e tentar, no caso, filtrar e descobrir talentos que possam vir suprir a necessidade do Paysandu, tá bom? Então, foram essas notícias que eu pude trazer para você. Um grande abraço a todo mundo e bora ver o que vai acontecer aí nos últimos trâmites. Lembrando que o Roger Aguilera, na quinta-feira agora que vem, ele vai, no caso, apresentar e trazer todo o planejamento para 2026 já. Então aí a gente fica no aguardo aí desse planejamento para 2026 na quinta-feira agora, tá bom? Um grande abraço, valeu galera, fui!